volta no Minuto Direito, dando continuidade ao assunto apresentado no programa anterior. Eu coloquei que o direito nasce no momento em que um ser é fecundado até o dia da sua morte. Para se dar uma ideia e exemplo do que é os seus direitos, isso aqui serve. Seus direitos estão todos aqui dentro. É uma série deles e nós vamos expor alguns deles. Usando o lema da TVJ, que é uma TV útil, então hoje de forma útil nós vamos apresentar alguma coisa sobre o Código de Defesa do Consumidor, que são coisas cotidianas que às vezes o consumidor não tem ideia de que é direito dele. Então eu vou usar um dispositivo, um exemplo, e vou esclarecer sobre esse exemplo, que seria quando o consumidor faz uma compra de um bem numa loja, ele tem uma garantia sobre o produto, seja ele durável, de pequena duração ou de duração mais alongada. Ele tem o direito e a garantia da qualidade do produto. Então eu vou citar um exemplo que está no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que é, se você faz uma compra numa loja de um objeto e eles geram um problema, dentro de 30 dias, você fazendo uma reclamação dentro do local, comércio que você adquiriu a mercadoria, independente de quem é o fabricante, ele tem a responsabilidade de sanar o problema. E dentro de 30 dias, ele tem que dar uma solução para esse problema, sob pena de ele responder por ressarcimento, troca do produto, uma série de coisas, que estabelece aqui, se é bem não durável, o prazo que você tem para reclamar é de 30 dias. Se o bem for durável, o seu prazo passa a ser de 90 dias. Um exemplo de bem durável, um celular, uma geladeira, um fogão. Então, se houver um problema dentro do prazo de 90 dias, você tem garantia, você tem que reclamar dentro de 90 dias. Dentro de 30 dias, é a responsabilidade da loja de tomar providência no sentido de reparar o dano, no sentido de conserto, de normalizar, ou se houver algum dano parcial e o consumidor quiser, ele pode fazer um abatimento no preço para que ele fique com o produto, a escolha dele, tem dois pontos que são importantes serem ditos. Um deles é, se você for no Dr. Google, ele vai te falar o artigo e qual é o seu direito, simples. Agora, eu vou procurar falar de forma prática, que é o cotidiano de um advogado, que ele depara com uma série de clientes que tem problema com produtos e não toma a providência adequada. Ou seja, o que eu aconselho? Quando você tiver problema com um produto, é obrigatório, você tem que ter consciência que você tem que ter uma prova da sua reclamação. Ou seja, o que a gente vê aqui muito no escritório, a pessoa vem, fica na confiança, deixa um aparelho na loja, sem o comprovante que deixou na loja, passa o prazo dele, a loja não toma providência, ele perdeu a garantia porque ele não tem uma prova cabal. Então ele tem que ter uma prova dentro. Se o bem for durável, como você tem um celular, uma câmera, um notebook, um computador, seja o que seja, que tenha durabilidade, ele tem 90 dias para ele fazer a reclamação. De forma escrita, ele chega na loja com um documento. Quero que dá um documento que eu estou deixando o objeto para ser consertado. Que esse documento é a prova que dentro dos 90 dias ele reclamou o produto. Ele fazendo isso, ele tem depois mais 5 anos de prazo para entrar na justiça. Então isso é importante. Você comprou um produto, deu problema, dentro de 30 dias a providência é da loja. Ela tem a obrigação de resolver o problema, seja bem durável ou não durável. Um bem durável, por exemplo, você comprar lá um whey, um produto de consumo rápido, um shampoo, um tônico capilar, ele tem um período curto. Então, ele cai dentro de 30 dias para você reclamar. Se for um bem durável, que eu citei aqui, fogão, geladeira, televisor, você tem prazo de 90 dias para reclamação. Você estando documentado da sua reclamação, que você deixou para um conserto, para um reparo, não aconteceu no prazo legal, que é o limite que tem para reparar, você tem a opção de pedir o dinheiro de volta, corrigido, pleitear dano moral, se der consequência de dano moral pelo objeto não reparado. Tem uma série de coisas que estabelece o código. Mas o que é importante é que você tenha consciência da reparação. Então fica mais essa dica
essa orientação a você, consumidor. Brevemente estaremos de volta na TVJ, uma TV útil.